Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o berranteiro lá na frente chamando gado e gente, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já está preparada para começar mais uma jornada. Enquanto a boiada vai ganhando as largas da estrada, levantando poeira no chão do sertão, quem está na ponteira vai anunciando a recitação da nossa prosa brideira do dia. Por motivo de ter passado esses dias derradeiros correndo o chão no sertão, visitando os amigos e os parentes, só hoje é que a gente está podendo comentar aqui com os companheiros e companheiras boiadeiros o resultado das exportações brasileiras de carne bovina in natura em abril, né? Pois o que tem para ser contado é que, de acordo com o balanço oficial divulgado pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, o volume despachado por estrangeiro foi de 251.944 toneladas do produto. Esta quantidade de mercadoria representou um aumento de 4,3% em relação ao período correspondente do 2025, sendo então que este mês recentemente terminado passou a ser o melhor abril da história do setor exportador nacional. A respeito do dinheiro pago aos frigoríficos brasileiros, o total chegou à fantástica quantia de US$ 1.572.502.000, com um fortíssimo crescimento de 29,4% na comparação anual. E para completar a trinca de notícias boas vindas lá de fora, o valor médio pago pela carne brasileira no mercado internacional bateu em US$ 6.241 por tonelada, o maior já registrado até agora, sendo que, pareando com abril do ano passado, a alta foi de nada menos que 24,1%. E na soma dos 4 meses já vencidos neste 2026 que está em andamento, o volume embarcado, o preço e o faturamento são igualmente os melhores da história para os meses considerados. A questão é saber o que é que vai acontecer daqui para frente, especialmente no caso da China, justamente o nosso maior cliente na praça, né? Conforme já é do conhecimento geral, o gigante oriental está impondo um regime de cotas para todos os seus fornecedores de carne bovina, sendo que a do Brasil é de 1.100.000 toneladas para o ano inteiro. Aí os compradores chineses estão na maior correria para garantir o quanto antes o seu quinhão de mercadoria. E o fato acontecido foi que, segundo o recado que acaba de ser mandado pelo governo lá deles, as nossas exportações já passaram da metade do total estabelecido. O problema é que, como eles fazem a conta na chegada da carne no porto, considerando ainda os navios que estão viajando e os que ainda estão carregando, né, a previsão é de que a nossa cota seja preenchida já no mês que vem. E se nada mudar até lá, ninguém sabe para que lado o vento vai virar. Sendo o mercado boiadeiro mais manhoso do que bagual tinhoso, alongado no cerrado, antes de entrar num terreno enganoso, o companheiro pecuarista carece de se aconselhar com um especialista. E para atender a esta precisão, a gente criou e apresenta agora, em parceria com a Scott Consultoria, a Conversa com o Analista. Olá pessoal, Felipe Fabbri, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria, e esse é o nosso quadro Conversa com o Analista de hoje. A pergunta que vem, o ponto principal que vem aí para a gente tentar abordar é sobre o confinador. Período frio e seco está chegando no Brasil, temos inclusive uma frente fria acontecendo nessa primeira quinzena do mês de maio, e o confinamento ele tende agora a ter mais relevância como uma estratégia de produção. E a pergunta que vem é, com o confinamento ganhando mais força e os custos de produção com um certo desafio ao confinador, qual que é o principal ponto que o pecuarista tem que ter de atenção para não errar com relação aí ao confinamento, né? Bom, o primeiro ponto é pensar na gestão de risco. A gestão de risco ela vai ser fundamental na questão do confinamento. E o que eu quero dizer com gestão de risco? Quando a gente leva em consideração uma operação que tem ferramentas que permitem ao produtor já travar o seu preço de venda, já fazer ali, através de uma estratégia de hedge ou com um contrato a termo com a indústria, travar o seu preço de venda na praça, né? Fica mais fácil da gente ter uma ideia da margem da operação. Só que esse momento, né, essas oportunidades que o mercado futuro ou que as estratégias de hedge nos trazem,
elas podem ser passageiras em algum caso. O mercado futuro, ou melhor, a B3, né, o mercado financeiro, ele é muito volátil. Então há aí um primeiro erro para a gente tomar como consideração. A operação ela exige gestão de risco. E hoje 60% dos pecuaristas não realizam essa gestão de risco quanto à comercialização da boiada. Isso são dados do Confina Brasil de 2025, estão lá disponíveis no nosso benchmarking. Além disso, o segundo ponto de erro mais importante que a gente tem que destacar para esse ano de 2026 é ágio. O ágio do bezerro e o ágio do boi magro com relação ao boi gordo, ele está mais elevado nessa temporada e não se dá para comprar um bezerro, um boi magro, fazer reposição sem levar em consideração esse ágio. Então deve ser analisado como que está esse ágio, como que está o meu custo de diária dentro da operação. Custo de diária não deve ser um problema em relação ao ano passado, quando a gente considera aí, as projeções para a safra brasileira, mas a reposição muito elevada, ela pode também ser um come-margem junto com essa ausência aí de gestão de risco no processo. Então seriam esses os dois principais erros para tentar evitar. Não fazer a compra da reposição, principalmente para quem não tem o boi magro dentro da fazenda e vai comprá-lo para colocar no confinamento, não fazer essa compra sem olhar para as contas primeiro e também não fazer a compra sem olhar a conta, sem olhar também a questão de como o mercado futuro está se comportando para poder redear essa operação, tá? Então, são esses os dois principais pontos de atenção que a gente deve ter, e exposto ao mercado e com um cobertor baixo, como no mercado financeiro se fala, né, o cobertor curto é muito arriscado, principalmente em um ano onde o principal centro de custo deve ficar mais elevado. E se o amigo pecuarista que acompanha pela televisão esta nossa falação noticiarista está aí pelejando com alguma situação mal resolvida na lida, para a gente aqui vai ser uma satisfação ajudar a campear uma solução. Para falar com a nossa produção e explicar qual é a questão, a precisão é só de passar a mão no telefone e ligar para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. De novo, 11 94174 0716. Ou então mandar uma mensagem eletrônica para o endereço pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. E com a devida licença dos companheiros e companheiras boiadeiros que estão escutando esta nossa lida faladeira, a gente faz aqui uma parada ligeira e volta já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No cumprimento das suas artes e malas artes, o cão, o sem feição, o tinhoso, o pé rachado, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, passou esses últimos derradeiros muitos meses amassando, assando e servindo o pão da danação para os companheiros e companheiras fazendeiros, produtores de leite brasileiros, para fazer o povo padecer e cair na tentação de maldizer a vida e desanimar da lida. Mas sendo verdade verdadeira mesmo que não existe sofrimento que dure eternamente, nem consumição que não tem uma solução, o caso é que o preço do leite finalmente reagiu e subiu substanciosamente. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito do rumo que o carretão vai tomar no estradão daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Inventory, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, a cidade que é o resumo e a síntese da nossa cultura caipira paulista. Boa noite, Walter. Mais uma vez é uma baita satisfação ter a sua participação nesta nossa função novidadeira e noticiarista. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso arranjamento internético e eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Prazer é nosso. Ô, Walter, o que foi que aconteceu com o preço pago ao produtor em abril pelo leite entregue na indústria em março, hein? Se a gente olhar a média CPEA Brasil, ele saiu de R$ 2,15 para R$ 2,39. Então, foram 24 centavos de aumento, Sidney.
Pois é, é um aumento bem substancioso. Agora, assim mesmo, né, a distância entre o preço atual e o que estava sendo pago no período correspondente do ano passado ainda está muito grande, né, Walter? Por que será, hein? Então, nós estamos 43 centavos abaixo do que foi março do ano passado, bastante coisa. O acumulado a janeiro, fevereiro e março desse ano, R$ 2,19. O ano passado foram R$ 2,75. Nós estamos 56 centavos abaixo nos 3 primeiros meses do ano. Mas aí vamos lembrar para o nosso telespectador o que aconteceu. O ano passado a gente começou o ano com preços bastante altos, produção bastante acelerada. Em dado momento, isso fez com que a demanda naquele momento caísse. Os preços logo depois caíram bastante. A gente lembra, no segundo semestre de 2025, teve uma queda de preços muito, muito forte, que entrou esse ano em preços bastante baixos. Então a gente está comparando um patamar de preços altos lá no começo do ano passado, contra um patamar de preço muito baixo, depois de uma queda bastante grande aí no segundo semestre, principalmente do ano passado. Walter, o que foi que aconteceu com a entrega de leite na indústria de fevereiro para março, hein? A gente não tem os dados oficiais do IBGE ainda, Sidney, mas acreditamos que ela venha desacelerando, né? Essa alta de preços mostra também isso, né? Essa queda de preço e queda de rentabilidade no segundo semestre do ano passado vem fazendo desacelerar a produção nesse começo de ano, né? Isso acontece com alguma defasagem. Agora, o que deve acontecer com a produção brasileira de leite nesse prazinho mais curtinho e no médio prazo também, Walter? Ela vai desacelerar, vai continuar desacelerando, né? Tem um ponto que a gente chama bastante atenção, a relação de troca entre o leite e a arroba do boi, né, para produtores menores, menos eficientes. Hoje está vantajoso abater vacas para mandar para o mercado de carne, então isso deve estar acontecendo também bastante. Então a gente deve ver uma desaceleração da produção enquanto a demanda se mantém estável. Que foi o comportamento do custo de produção do fazendeiro brasileiro ao longo do mês passado, Walter? Com esse negócio de guerra, Estados Unidos e Irã, né, muita coisa subindo, petróleo, fertilizantes, o índice de custo de produção da Embrapa em março subiu 2,7%. Nos 3 primeiros meses do ano, quase 7% de subida. Então, esse começo do ano tem sido bastante desafiador para o produtor em termos de custo, principalmente por conta dessa questão lá da guerra, que fez subir combustíveis, fez subir fertilizantes, uma série de itens aí, né? Situação complicada, né? Agora, com o esmagrecimento da produção nacional, Walter, o que é que a gente pode esperar das importações de leite e derivados? As importações deram uma reagida forte em abril, né? Elas vinham até menores do que no ano passado, até março, cresceram em abril. Um ponto importante que a gente tem que ver de importações é o volume de produção de Uruguai e de Argentina, né? São os dois países que importa mais, está crescendo bastante. Uruguai até março crescendo 8,4%, é um crescimento bastante alto para o Uruguai. A Argentina crescendo 9,4%. E os preços deles, colocados aqui no nosso mercado, são competitivos. Então a gente precisa ficar de olho, porque é um cenário que pode trazer crescimento de importações. Walter, agora voltando aqui para o nosso próprio terreiro, né? O que é que o consumidor brasileiro está achando aí dos preços atuais do leite e dos seus principais derivados, hein? O mercado, os volumes de venda, Sidney, até porque a gente começou o ano com preços bastante baixos ao produtor e lá na gôndola, né, ao consumidor final, eles vêm crescendo, né? De janeiro a março, a nossa estimativa é que a cesta de lácteos, né, o volume da cesta de lácteos, né, considerando todos os produtos, cresceu 4% em relação ao ano passado. Então, esses preços baixos trouxeram um aumento de consumo. Agora que os preços estão subindo, principalmente no mês de abril, a gente precisa ficar de olho que isso pode trazer alguma desaceleração do consumo, né? Bom, Walter, para arrematar a prosa rapidamente, né? Será que o companheiro produtor de leite vai conseguir ganhar dinheiro esse ano? Eu acho que sim, Sidney, mas o produtor, aquela mensagem, né? O produtor tem que pensar a longo prazo, 12 meses no leite pelo menos, né? Ou até mais. E leite é gestão e escala, né? Gestão dos seus números,
seu custo de produção, o tamanho do seu rebanho e escala de produção, ou seja, quanto maior, menor o custo e maior o preço. Isso sempre tem que estar na cabeça do produtor para que ele seja lucrativo, né? Muito bom. Ô, Walter, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. A gente vai voltar a falar aí com um pouco mais de frequência aí, porque para acompanhar o que está acontecendo nesse mercado está muito dinâmico, né? Então, um grande abraço para você, abraço para a turma boa aí do Milk Point, até a próxima. Obrigado, Sidney, obrigado a todos, um grande abraço. E veja a seguir, com os ventos outonais varrendo o cerrado e os carrascais e se combinando com a estiagem para derrubar a qualidade das pastagens, está chegada a hora de vender a boiada e o comprador de gado está de novo parceiro no trecho, com facão derriçador de preço na mão, agora ainda mais afiado. O Terra Viva DBO TV volta já. Aguarde. Depois de passar aquele coqueiro lindeiro de uma taperinha abandonada, a gente já vai entrar na praça para apresentar a boiada na feira. E antes de chegar, carece de informar aos companheiros e companheiras por quanto de dinheiro o boi gordo está sendo falado no mercado. Com o vento gelado das madrugadas outonais varrendo o cerrado e varando até os carrascais mais fechados, nas principais regiões de criação do Brasil, o frio e a estiagem já estão amarelando a pastagem. Isso quer dizer que a invernada já não tem mais condição de sustentar a boiada e está chegada, então, a hora de vender. O resultado, que aliás já era esperado, é que o comprador, animado com a fartura de gado terminado, está de novo faceiro no trecho, com o facão derriçador de preço na mão, dando demonstração de valentia e fazendo a relia com a cotação da mercadoria. É verdade verdadeira, mesmo que aqui no nosso próprio terreiro, o consumo até melhorou nos últimos dias, com o aumento do movimento por causa da comemoração do Dia das Mães, que é a segunda melhor data para vender carne no Brasil, atrás só do Natal. Assim mesmo, no comércio atacadista do produto com osso na Praça Paulista, as cotações voltaram a cair, sendo que a carcaça casada de macho inteiro está saindo a R$ 23,05 o quilo, ou 0,9% a menos do que no começo da semana passada. Já o setor exportador continua apresentando resultados absolutamente excelentes, com o volume embarcado nos 5 primeiros dias úteis de maio, chegando a 85.880 toneladas, o que representou um espantoso crescimento de 65,5% em relação à média diária registrada no período correspondente do ano passado. O dinheiro apurado pelos frigoríficos brasileiros somou 545.330.000 dólares, com um aumento de nada menos que 102% na mesma comparação. Juntando tudo isso e correndo com o serviço, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 33 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 16 dessas praças e só em 2 ela subiu. Pois então, para não matar ninguém de ansiedade e para satisfazer logo a curiosidade, a gente já esclarece que a listinha das arribadas foi encabeçada pelo sudeste da Rondônia, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 330 e a vaca para R$ 305, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Roraima, o macho aumentou para R$ 325, enquanto a fêmea foi igualmente para R$ 305. Já a relação das derriçadas foi puxada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, com o boi sendo derrubado para R$ 353. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho desceu para R$ 332 e a fêmea para R$ 307. No sul do estado, o boi piorou para R$ 333 e a vaca também para R$ 307. No oeste da Bahia, o macho retrocedeu para R$ 330. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi foi cortado para R$ 317 e a vaca para R$ 298. No norte do estado, o macho piorou para R$ 325 e a fêmea para R$ 303. Na região sul, o boi já não vale mais do que R$ 323 e a vaca do que R$ 305. No Triângulo Mineiro, o macho agora sai por R$ 327 e a fêmea por R$ 300 redondos. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi desandou para R$ 343 e a vaca para R$ 310.
Em Dourados, o tombo foi só da fêmea para R$ 315. No sudoeste de Mato Grosso, a vaca voltou para R$ 320. Nas Alagoas, o macho está valendo no máximo R$ 353 e a fêmea R$ 325. Em Marabá, no Pará, o boi desguaritou e foi para R$ 342. Em Paragominas, o macho foi rebaixado para R$ 349. E no noroeste do Paraná, o boi recuou para R$ 348. Caboclo aprumado, de paletó escovado, sapato engraxado, cabelo penteado, dente areado, presente na frente do representante do Estado, peito estufado, exigindo respeito, eu sou desse jeito. E tenho direito, a minha mão é calejada de cabo de enxada, minha pele é queimada de tantas jornadas passadas debaixo do meu chapéu e do sol no céu do sertão. A minha lida é no trabalho e eu não pego atalho para ganhar a vida, não aceito desonestidade e exijo ter participação ativa na sociedade. Sendo a poesia a nossa companheira de todo dia na lida campeira e tendo sabedência de que aí na frente da televisão, o povo que forma a nossa audiência também tem, na sua grande maioria, esta mesma paixão pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, a gente resolveu, desde o começo desta jornada noticiarista e novidadeira, arrematar sempre a função com a recitação de uma prosinha rimada, como esta que acaba de ser recitada. Aí, conforme o povo foi gostando e pedindo mais, o jeito foi juntar tudo e publicar. E o resultado é este que está aí na fotografia, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, podem ligar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Tirante o que foi tirado por ser de menor importância e pouca substância, tudo que tinha sido apartado e preparado para ser falado na nossa reunião já foi devidamente explicado e comentado. E sendo assim, a gente anuncia a retirada, deixando já marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.